Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder. Hoje nós vamos dar continuidade à série de arquitetura, que é um tema essencial falando sobre paradigmas de programação. E eu não vou avançar no tema nessa aula, mas eu quero mostrar na prática dois assuntos que são extremamente importantes. Outra coisa que eu queria dizer, o Eric fez um comentário muito legal no vídeo Rust, e ele já tem experiência de 3 anos de uso da linguagem, né? Ele apontou um erro que eu cometi exatamente relacionado a valor versus referência. Nem tanto pelo conceito de valor versus referência, mas por conta de como a linguagem Rust trabalha esse conceito. Eu vou gravar um outro vídeo exatamente falando sobre valor versus referência no contexto do Rust, até porque lá tem alguns conceitos adicionais, como a questão de ownership, como borrow, e aí eu vou fazer vários exemplos mostrando para você a diferença entre a atribuição por valor e a atribuição por referência também dentro do Rust. Eu não vou usar o Rust nesse vídeo exatamente porque lá tem algumas complexidades a mais e aqui eu vou usar Java para falar desses dois conceitos. Então, entrando aqui na parte prática, né, eu quero sempre estar mesclando prática com teoria. É muito importante que uma vez você entendendo a teoria, você veja na prática e realmente aquilo que você entendeu se faça valer, né, se faça concreto, digamos assim, na parte prática. Então hoje eu vou falar sobre instância versus estático, é um dos temas, e vou falar sobre valor versus referência. Tá? Existem, dependendo da linguagem, existem algumas diferenças, como por exemplo, no Python você vai ter métodos de classe de uma forma e métodos estáticos de outra, mas para esse vídeo eu vou usar Java, e para o Java isso é sinônimo. Então, membros estáticos e membros de classe eu vou tratar como sinônimos, então é a mesma coisa, e membros de instância e membros de objeto, ou seja, instância é sinônimo de objeto, e estático é sinônimo de classe. Aqui eu vou trabalhar essas palavras como sendo sinônimos. E membros quer dizer atributos e comportamentos. Quais são os membros de um objeto? Atributos e comportamentos. Quais são os membros de uma classe? Atributos e comportamentos. Ou seja, atributos são os dados e comportamentos são os métodos, são as ações, o algoritmo. Então, vou falar sobre isso e vou falar também sobre valor versus referência. Pessoal, embora valor versus referência seja um tema relativamente simples de ser entendido, é um tema que causa um impacto muito grande na hora de programar. Tanto é que o Rust trabalha de uma forma muito rigorosa em relação a essa questão de valor versus referências. Tanto é que o criador da linguagem Clojure, que é uma linguagem funcional, que é o Rick, né, que é esse cara aqui, ele gravou um vídeo no YouTube chamado The Value of Values, o valor dos valores, alguma coisa do tipo, né? E ele faz uma crítica à orientação a objeto, que é o que ele chama de PLOP, né? Que é Place Oriented Programming, ou programação orientada a lugar. E essa crítica tem tudo a ver com esse conceito que eu quero falar hoje, que é valor versus referência. Isso impacta muito na forma que você vai programar, certo? Por mais que seja um tema simples, aparentemente bobo, isso vai gerar um impacto muito grande. Quando você trabalha, por exemplo, com abordagem mais funcional, você vai trabalhar referência de forma mais imutável. Você vai compartilhar referências de algo que não pode ser modificado. Já na orientação a objeto, você acaba compartilhando referências de algo que é mutável. Tá? Isso não é uma regra, você pode transformar as coisas em imutáveis, e isso é uma coisa que você pode aplicar esses conceitos também dentro da orientação a objeto. Você não necessariamente precisa compartilhar dados mutáveis, você pode pegar princípios de um paradigma, bons princípios de um paradigma e aplicar no outro. Não necessariamente você precisa abandonar ou trocar de paradigma para usar boas práticas de um paradigma no outro. Tá? Então, esse é um tema também muito importante, eu quero comentar com vocês agora de forma prática. Para isso, eu vou abrir aqui o VS Code e eu vou fazer o nosso código em Java. E eu instalei um plugin no VS Code. Se você colocar aqui Java, você vai ver um plugin que eu chamei, que é aqui, ó, Java Extension Pack. Na verdade, é um pacote de vários plugins. Eu instalei ele. E quando você instala, você pode, eu vou até maximizar a tela aqui, vou voltar para cá, vou selecionar a tecla Command P. Command P, ele procura todos os arquivos no seu workspace. Se você colocar um símbolo de maior que, né, você tem uma série de comandos que você pode fazer, que é a mesma coisa de você colocar, no meu caso aqui, o Command Shift P. Ele automaticamente já abre essa mesma tela, só que com o símbolo maior que. E aí você vai ter uma série de comandos, e um deles é criar um projeto Java. Então, se você clicar aqui, ó, ele vai criar um projeto Java.
vou usar o VS Code, poderia usar o Eclipse, qualquer outra IDE sem problema nenhum, tá? Então eu vou criar aqui um projeto Java. Ó, eu não vou querer nenhuma ferramenta de build como Maven e tal, Gradle se tiver configurado, tá? Não vou usar. Vou selecionar aqui no meu desktop, que estão praticamente todos os projetos que eu estou criando ultimamente. Tá? Vou selecionar a localização para ser no desktop e vou dizer que o nome do projeto vai ser valor underline ref, e ele vai criar uma pasta e vai abrir o VS Code com esse projeto Java. Aqui eu já tenho o src com meu código Java, app.java. Uma vez que ele carregou, se eu vier aqui onde tem Run, eu posso clicar e ele vai compilar o nosso projeto, certo? Vai gerar lá o bytecode e vai executar aqui no terminal. Legal? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou criar aqui uma nova pasta que vai representar um novo pacote. E aqui eu vou chamar, por exemplo, de modelo. Vou chamar de model para ficar aqui bonitinho com os ícones. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado produto.java. Então, ele automaticamente colocou o pacote model, public class produto. E aqui dentro eu vou definir que o produto vai ter 2 atributos. Eu vou colocar os atributos como sendo públicos, tá? Não estou preocupado nesse momento com encapsulamento e com outros pilares da orientação a objeto. Vou simplesmente fazer aqui o produto da forma mais simples possível. Um produto vai ter um nome e um produto, eu vou colocar aqui, ó, public, e vai ter um double preço. Legal? E eu posso colocar aqui um public double desconto. Então, eu vou criar aqui um construtor de produto. Então, eu vou ter aqui um public produto que vai receber uma string chamada de nome, vai receber um double preço e vai receber um outro double desconto. E aqui eu vou inicializar os valores que pertencem ao objeto, tá? Que é exatamente... Eu vou já entrar um pouco mais cuidado com isso aqui. Nome recebe nome. Como o nome do atributo é exatamente o mesmo nome da variável aqui em cima, eu preciso ter alguma forma de diferenciar esse atributo dessa variável. Exatamente o this faz isso. O this é uma palavra especial do Java que aponta para o objeto atual. Eu vou já falar um pouco mais sobre isso. Vou duplicar isso aqui, vou substituir nome por preço e vou substituir aqui embaixo nome por desconto. Legal? E aqui eu posso, dentro do meu app.java, eu tenho aqui o meu run, posso importar o produto. Vou colocar aqui produto, ó, ele já importou para mim aqui em cima. Produto, P1, recebe new produto. E aqui vou passar os 3 atributos. Então, caneta, vou passar o valor como sendo 4,99 e o desconto para ser 0,2, ou seja, 20%. O produto, como sendo uma classe, ele tem uma série de atributos, ele pode ter também comportamentos. Por exemplo, eu posso criar um método aqui, ó, public, que vai retornar um valor do tipo double, e o método vai ser preço com desconto. E uma outra observação é que essa é uma aula que você já precisa ter um certo nível de programação. Não é para quem é iniciante em programação, tá? Então, você já deve saber como criar um método, como criar uma classe, né? Como executar um código em Java. Se fosse, por exemplo, uma aula inicial, seria muito mais lento, seria muito mais devagar do que isso. Eu iria entrar em mais detalhes, né, de como executar um código, o básico do básico. Aqui eu já espero que você conheça algumas coisas sobre a linguagem, né? E aí uma pergunta é, eu quero calcular o preço com desconto, eu preciso passar algum parâmetro para esse método? Não, por que eu não preciso passar nenhum parâmetro para esse método? Porque os dados necessários para calcular o preço com desconto já fazem parte do produto. Daí o fato de que uma classe ela representa uma cápsula, que ela agrupa dados e comportamentos. Dados são exatamente esses atributos aqui, ó, nome, preço e desconto. São dados relacionados à classe produto. E no caso, preço com desconto, como há um processamento, há um cálculo em cima disso, ele passa a ser um comportamento, ou seja, no caso aqui, um método. Então, para eu calcular o preço com desconto, eu posso usar preço, vai ser multiplicado por 1 menos o desconto. Então, como aqui não há nenhum tipo de conflito, quando eu acesso o preço, não tem nada que possa conflitar, esse preço corresponde a esse preço aqui, ó.
No caso aqui do produto, como eu recebi uma variável que tem o mesmo nome daqui, eu precisei acabar usando this. Tá? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, preço inicial, e eu quiser usar essa variável, então nesse caso eu não preciso usar o this e posso fazer o preço, que é exatamente essa variável aqui de cima, acabou de receber o preço inicial, que é essa variável que foi definida no construtor, que é exatamente o que eu passei aqui, como sendo R$ 4,99. Legal? Então, só voltando aqui, agora a gente tem um comportamento que é exatamente o preço com desconto. Imaginando que o desconto é 0, alguma coisa, né? 0,2, 0,3, eu vou pegar 1 menos 0,2, ou seja, 20%, que vai dar 0,8, que é 80% do preço, e eu multiplico 0,8 pelo preço e eu tenho o preço com desconto. Legal. Então, nesse caso, defini um produto, P1, que é o que a gente vai usar agora para entender um pouco sobre membros de classe e membros de instância. Nesse caso, eu vou criar aqui um produto P2, então vou chamar aqui P2. Esse produto vai ser uma geladeira. Esse produto tem o valor de 3.454,99 e ele está com 25% de desconto. Então, sempre que eu crio uma nova instância, né, eu tenho apenas uma única classe, tá? Ah, Léo, mas você não colocou isso aqui diretamente dentro da classe? Coloquei, mas esses membros, esses atributos são todos de instância. O nome pertence a cada nova instância que eu criar da classe produto. O preço, ele vai pertencer a cada nova instância que eu criar da classe produto. A mesma coisa para desconto, ou seja, se eu criar 1.000 produtos, ou seja, eu instanciar 1.000 objetos baseados na classe produto, eu terei 1.000 nomes, eu terei 1.000 preços, eu terei 1.000 descontos diferentes, cada objeto com seus próprios valores. Ou seja, o objeto ele segue exatamente essa mesma receita. Ele tem esses 3 atributos, tem esse outro método aqui. A questão é que quando você cria um novo produto, o que vai mudar entre o produto 1, que é o P1, e o produto 2, o P2, é exatamente os valores que estão contidos dentro das variáveis, mas a quantidade de variáveis, o nome das variáveis, o nome dos métodos, tudo serão exatamente iguais, tá? Quando eu falei variáveis aqui, eu estou me referindo aos atributos relacionados ao produto. Aqui eu estou definindo o projeto, né? Como se fosse a planta que eu vou usar para criar os objetos. Certo? Ou seja, eu tenho apenas uma única classe para criar produto e eu posso criar quantos produtos eu queira. Tá? Então, continuando aqui, eu posso chamar aqui o system.out.println, vou passar aqui um p1.nome e vou duplicar isso aqui e passar um p2.nome. Se eu executar, você vai ver que cada elemento vai ter seu próprio valor independente, exatamente, caneta e geladeira, exatamente porque cada objeto é dono dos seus atributos, dos seus comportamentos, porque esses são atributos de instância. Então, por padrão, qualquer novo atributo que você crie diretamente dentro da classe, ou seja, fora de qualquer outro método, tá? Seja do construtor ou mesmo métodos diferentes, significa que esses atributos, ou seja, essas variáveis criadas, pertencem ao objeto, ou seja, você não precisa falar nada para que as variáveis por padrão pertençam aos objetos. Então, aqui eu posso também, aqui eu chamei um atributo nome, e aqui eu vou chamar, por exemplo, o método preço com desconto. Já por se tratar de um método, eu preciso colocar os parênteses no final, né? Então, chamando preço com desconto, também é um método que pertence à instância e, por isso, esse método consegue acessar os membros de instância. Legal? Então, executando aqui para a gente ver o resultado, mais uma vez, você vai ver que ele trouxe aqui, caneta e o preço da caneta com desconto e já o preço da geladeira com desconto. Então, vamos imaginar que a gente queira dizer que todos os descontos dentro da minha aplicação são iguais. Ou seja, o dono da aplicação disse assim, Leonardo, não existe a menor possibilidade de você ter descontos diferentes no produtos. Ou a loja inteira está com 20% de desconto, ou a loja inteira está com 50% de desconto, ou a loja inteira não tem desconto nenhum. Então, uma vez que o seu negócio exige que esse valor seja único para todos os produtos, uma das possibilidades é você tornar o desconto como sendo uma variável que pertence à classe. Eu tenho apenas uma única classe e tenho quantas instâncias eu queira criar.
Se eu digo que a variável pertence à classe, isso, em outras palavras, eu estou dizendo que o valor associado a essa variável pertence à classe. Ou seja, eu teria apenas um único valor associado a esse atributo e não mais um valor por objeto. Então, para eu transformar esse atributo aqui, desconto, como sendo um atributo de classe e não de instância, basta eu adicionar a palavra static. Exatamente por isso que eu coloquei aqui, ó, no meu slide como sendo instância versus estático, exatamente porque estático faz alusão ao membro static, tá? Então, é essa palavra reservada para falar sobre isso. Aqui ele gerou uma certa advertência, não vai gerar erro nenhum, mas o que é que vai acontecer, ó? Vamos supor que no primeiro produto eu coloque que o produto vai ter 0% de desconto, ele não tem desconto nenhum. Tá? Então, passando esse valor para essa função preço com desconto, como o desconto é 0, ele vai pegar 1 menos 0, vai dar 1, vai multiplicar pelo preço do produto, vai ser exatamente o mesmo preço do produto. Se eu vier aqui, só que no outro, vamos supor que eu coloquei um preço de um desconto de 50%. A geladeira está com 50% de desconto e a caneta está com 0% de desconto. Significa que o preço com desconto da caneta era para ser R$ 4,99, o da geladeira é pegar isso aqui e dividir pela metade. Se eu executar esse código, limpar aqui o terminal e executar novamente, você vai perceber que os dois produtos estarão com desconto. Ou seja, a caneta que era para ser R$ 4,99 está com o valor aqui de 2,495, ou seja, 50% de desconto. E a geladeira também está com 50% de desconto. Exatamente porque agora eu tenho apenas um único valor para essa variável estática. Então, se eu voltar lá em produto, por que ele está reclamando... Certo? Ó, se eu voltar lá em produto, por que ele está reclamando dessa atribuição? Porque isso está dando uma ideia errada para o usuário. Parece que você está alterando o desconto de um objeto, mas na verdade não, você está alterando o desconto de todos os produtos da sua aplicação. Exatamente porque agora a variável desconto, ou seja, o atributo desconto, o valor que pertence a esse atributo pertence à classe. Como só tem uma classe, só existe um valor associado, esse valor é compartilhado por todos os produtos. Então, qualquer membro de instância consegue acessar atributos e membros de classe, porque a classe sempre existe, né? A classe existe antes das instâncias, porque você só consegue criar uma instância a partir de uma classe. Não tem problema você acessar a partir de um método que pertence ao objeto, acessar um atributo de classe. Tá? Então, nesse caso, em vez de eu fazer isso, eu vou tirar o desconto daqui, vou tirar o desconto do construtor, porque isso vai enganar o usuário, parecendo que você está dando um desconto para cada produto, mas na verdade não é, e vou colocar aqui o valor como sendo 0. Na verdade, ele já inicializa isso aqui como sendo 0, mas eu vou colocar de forma explícita 0. Então, lá no meu app.java, eu não vou mais passar o desconto diretamente para o construtor, para não confundir ninguém. E nesse caso, se a gente executar, você vai ver que o desconto vai ser 0 para os dois, né? Vai ser exatamente o mesmo valor original que a gente colocou. Legal, Léo. Como é que eu faço agora para acessar um membro estático? Como é que eu consigo agora alterar o desconto de todos os produtos? Você consegue alterar isso de duas formas. Uma forma não é legal, que é exatamente você pegar uma instância, por exemplo, P1.desconto recebe 0,25. Por que isso não é legal? Pelo mesmo motivo que a gente fez agora que eu limpei na outra classe. Aparentemente, quando você lê esse código, você vê, mas eu estou alterando o desconto do produto 1. E aí você vai duplicar aqui, agora você bota P2, por exemplo, P2, desconto recebe 90% de desconto. Eu estou dando desconto de 25% para o produto 1 e estou dando desconto de 90% para o produto 2. Só que isso não é verdade, porque o desconto é um membro estático, significa que ele tem apenas um único valor. Ou seja, o que vai ficar no final das contas é esse último desconto de 90% e ele será aplicado para todos os produtos. Se eu executar aqui, mais uma vez, vou executar, você vai perceber que o resultado vai ser, 0,49 centavos, ou seja, eu dei um desconto de 90% e ficou R$300 a geladeira. E como é que eu faço para resolver esse problema aqui? Você resolve esse problema acessando diretamente a classe e não a instância. Então você faz, produto.desconto recebe o valor de 0,50. Olha como é diferente. Eu não estou acessando nem o P1
e nem estou acessando o P2, eu acessei diretamente o valor de produto.desconto, ou seja, o nome da classe, ponto, o nome do atributo que pertence à classe, no caso aqui um atributo estático. E dessa forma eu consigo aplicar para todos os produtos o desconto de 50%. Então, limpando a execução, colocando aqui, o resultado é que o valor da caneta vai ser 2 alguma coisa e R$ 1.700 o valor da geladeira. E aqui fica claro que você está trabalhando com uma variável estática. Tá? Inclusive, você não precisa ter nenhum tipo de instância criada. Eu posso colocar esse valor aqui para cima. Tá? Eu vou tirar isso aqui, esse comentário. Posso simplesmente comentar tudo aqui, que eu tanto consigo alterar o valor do desconto, como eu consigo ler o valor do desconto diretamente da classe. Então, se eu fizer aqui ó, um sysout, e eu vou colocar produto.desconto, eu consigo executar. Ó, você vai ver que eu não criei nenhuma instância, em nenhum momento no meu código tem um new. Está tudo comentado aqui, esse código. E aqui ele gerou 0,5, exatamente porque eu consegui alterar o preço do desconto aqui, tá? Do ponto de vista prático, é muito difícil aplicar um desconto igual para todos os produtos, tá? Aqui, então, de certa forma, foi um exemplo mais maluco, que provavelmente nenhum negócio no Brasil tem essa regra, né, de ter o mesmo desconto para todos os produtos, mas só para você entender um pouco da dinâmica entre o que é um atributo de instância e o que é um atributo estático, certo? Espero que tenha ficado claro com relação a isso. A outra coisa que eu quero falar, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova aplicação, vou chamar aqui de app2.java, e eu posso, inclusive, alterar esse aqui para ser app1.java. Nessa app2, eu vou criar o método main, que é a porta de entrada de um programa Java. E aqui dentro a gente pode chamar, só para fazer um teste aqui, ó, teste com relação, aqui eu vou mudar também para app1, já que o nome do arquivo tem que ser exatamente o nome da classe, se essa classe for uma classe pública, tá? Mas o fato é que você pode ter aqui um outro método main, e se eu executar, você vai ver que o resultado vai ser exatamente o teste. Legal. Falando um pouquinho sobre valor versus referência, só para a gente completar aqui a aula, imagine que você defina um valor A que recebe o valor 1. Vamos supor que eu vou criar aqui um valor B que recebe o valor de A. Nesse momento, aqui eu passei um valor literal, um valor 1, certo? Então, o valor de 1 foi atribuído à variável A, que é um operador de atribuição, e aqui eu fiz uma atribuição pegando o valor de A, fazendo uma atribuição ao valor de B. Em Java, né, isso vai mudar para outras linguagens, mas muitas linguagens seguem esse mesmo princípio, que em Java você tem alguns tipos primitivos, certo? Tipos primitivos. E esses tipos primitivos, eles são passados quando há uma atribuição, a atribuição é feita por valor. Então, atribuição por valor. O que é que quer dizer isso? Que uma cópia desse valor que pertence à variável A é atribuída para a variável B de tal forma que eu tenho dois valores independentes na memória. Então, se eu fizer, por exemplo, A e eu fizer B menos menos, que é um operador unário de incremento e decremento, né? Aqui é um incremento e aqui é um decremento. Significa que se eu fizer aqui um system out e colocar o valor de A e imprimir o valor de B, você vai ver que esses dois valores são independentes, ou seja, porque foi feito uma cópia. Então, o valor de A passou a ser 2 e o valor de B passou a ser 0. Ou seja, são valores independentes na memória. E o fato de você estar trabalhando com A e trabalhando com B te dá a tranquilidade que se você mexer em B, não vai gerar impacto em A, se você mexer em A, não vai gerar impacto em B. Legal, isso aqui acontece sempre que você tem os tipos primitivos. No caso do Java, tipos primitivos são o byte, que é o menor inteiro, aí você tem o short, que é o inteiro. Aqui você tem apenas 1 byte de dados, né, 8 bits, aqui você tem 2 bytes, 16 bits. Você tem o int e o long, né? O int são 4 bytes, aqui é 8, vai sempre dobrando, 1, 2, 4 e 8. Você tem os tipos com ponto flutuante, que é o float e o double. A diferença é que o double é o dobro do float, né? Aqui são 4 bytes, aqui são 8. E você tem o boolean, que é verdadeiro ou falso, também é um tipo primitivo. E você tem também o SHA. Se não estou enganado, são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
esses são os 8 tipos primitivos em Java. E para qualquer um desses tipos primitivos, tá, você vai sempre ter a atribuição por valor. Então, aqui, atribuição por valor, certo? E aí, quando você pegar, por exemplo, atribuição e valor, como vai acontecer isso em Rust, né? E aí vai ser uma forma diferente. Como vai acontecer isso, por exemplo, em Dart, em Ruby? Cada linguagem vai ter suas próprias verdades. Por exemplo, algumas linguagens, tudo é considerado como objeto. Ou seja, você não tem tipos primitivos. Aqui no Java, isso aqui não são objetos. Qualquer outra coisa será. Por exemplo, um produto, ele é um objeto. Um produto, por padrão, mesmo que explicitamente não esteja aqui, ele tem uma herança de object. Não que eu precise colocar isso, né? Mas eu vou falar um pouco mais de herança mais na frente. Mas tudo em Java é objeto, com exceção desses 8 tipos aqui, que são os tipos primitivos, ou os tipos básicos da linguagem, tá? Então, só tirar esse comentário aqui. Então, o fato é que sempre que tem um tipo primitivo, a atribuição, ou seja, quando você atribui uma variável em outra, você tem uma atribuição por valor, ou seja, gerado uma cópia dessa variável. De tal forma que eu tenho 2 valores independentes e um valor não vai influenciar no outro. Já quando eu crio um objeto, por exemplo, um objeto do tipo produto, então eu tenho aqui um produto que eu vou importar, P1 recebe new produto, e eu vou passar aqui o nome caneta, e eu vou passar aqui o preço inicial para ser 7,99. Pronto, criei um produto. Agora eu vou fazer aqui, ó, um produto, P2 recebe o produto 1. O que é que acontece aqui? Aqui foi feito uma atribuição. A atribuição é exatamente esse símbolo aqui. Eu estou atribuindo o P1 para o P2 com atribuição por referência. Então, nesse caso, o que é que foi passado para o P1? Imaginando que o P1 tem uma referência de memória, sei lá, só chutando aqui, né? Um 0x aqui para ser um valor hexadecimal, só tentando simular de uma forma um pouco melhor a questão da referência, vai ser um número, sei lá, F4E123, sei lá. Vamos supor que essa é a referência, isso aqui é o endereço de memória, para o objeto, certo? Para o objeto do tipo produto, objeto produto criado, certo? No qual a variável P1 coloca lá, esse objeto produto lá na memória vai ter os dados, né? Caneta, o valor dele e tal. Legal. Quando você faz uma atribuição aqui, ó, significa que o P2 e aqui, ó, o P1 aponta para esse cara aqui. E agora, quando eu fiz uma atribuição, o P2 também aponta para esse mesmo endereço de memória. De tal forma que se eu vier aqui colocar P2.nome recebe, sei lá, caderno, agora o P1 também notou a diferença, ou seja, o P1 também vai sentir o impacto dessa alteração exatamente porque os dois apontam para o mesmo local. Então, se eu pegar aqui P1.nome e P2.nome, você vai ver que são exatamente a mesma coisa. Então, executando aqui, ó, o resultado será que os dois agora são cadernos exatamente porque apontam para o mesmo espaço de memória. Por exemplo, esse tipo de coisa você não conseguiria fazer em Rust, por exemplo, mas na maioria das linguagens você acaba conseguindo fazer, tá? Ah, Léo, o que é que acontece, por exemplo, se eu fizer com que o P1 receba um novo produto? Produto que vai ser aqui, por exemplo, notebook, e o preço notebook vai ser 2.980,33. O que acontece é que agora, ó, o P1 ele vai receber um outro endereço de memória completamente diferente, sei lá, colocar aqui E34561, e ou seja, o que eu fizer em P1 não vai mais gerar impacto em P2. Então, se eu fizer, por exemplo, notebook, ele vai executar, agora vai ser nomes diferentes, né? Se eu colocar isso aqui depois, ó, vou colocar depois dele exibir os dois valores. Então, exibir os dois valores, fiz isso aqui, só ajeitar a indentação, e agora eu vou fazer, por exemplo, P2 recebe nome, então vou colocar aqui, por exemplo, cadeira, e o P1 vai receber sofá. Então, um sofá e uma cadeira, e vou dar aqui um system out println, vou imprimir o P1.nome,
vou concatenar aqui com o espaço para ficar na mesma linha e vou colocar aqui o p2.nome. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, vou tirar isso aqui, substituir esses dois aqui por uma chamada só. Então, executando aqui o nosso código, você vai ver que no primeiro caso é o mesmo objeto e no segundo eu tenho aqui um sofá e uma cadeira. Vamos só para finalizar, vamos supor que eu criei aqui uma nova instância de P2. Então, P2 vai apontar para um mouse. Opa, vou colocar aqui, mouse. Certo, e o mouse vai custar R$ 35,33. Legal. Nesse caso, o que foi feito aqui foi criado uma nova instância de P2 que aponta para um outro objeto completamente diferente, até porque eu tenho new aqui, certo? Então, vai ser o objeto 45EDC1, sei lá, qualquer coisa, estou chutando aqui qualquer número. E o fato é que agora eu tenho duas referências para dois objetos na memória, que é esse objeto aqui e esse outro objeto. E, Léo, o que é que vai acontecer com esse objeto aqui? O F4E123. Esse objeto será coletado pelo coletor de lixo do Java. Por quê? Porque já não existe nenhuma referência, nenhuma variável que aponta mais para esse objeto na memória. Não tem mais, uma vez que eu substituí as duas referências, tanto de P1 como P2, não tem mais como eu acessar esses objetos. Eu vou tirar aqui essas duas atribuições, já que a gente criou dois objetos novos, e não tem mais como eu acessar esse objeto original aqui, exatamente porque eu instanciei mais outros produtos, tá? Então, executando, só para você entender, e no final das contas, agora a gente tem mais dois produtos diferentes, que é o notebook e o mouse, e o outro objeto que apontava para o caderno já não vai mais conseguir ser acessado exatamente porque as referências foram substituídas. Então, quando você faz uma atribuição de objeto, você faz uma atribuição por referência. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque é algo que pode gerar muitos impactos. Uma vez que você passa um produto como um parâmetro para um outro método, que é passado para um outro método, e você está passando sempre a referência, significa que você pode mudar um produto em qualquer lugar que tenha referência para dados que são mutáveis. E uma última observação que eu lembrei aqui, mas só para finalizar, ó, eu vou criar aqui uma app3 só para colocar como se fosse um arquivo separado. Vou colocar aqui diretamente dentro de SRC. Então, app3.java, e eu vou terminar agora. Tem muita coisa para falar, mas eu vou terminar, certo? Colocando aqui main. Se eu crio um produto, ó, isso aqui é algo que é também bem básico, mas que é importante. Se eu crio um produto, então eu vou colocar aqui produto P1, que é um notebook. E aqui eu vou importar só o produto, certo? Para ele importar. Se você diz que isso aqui é uma constante, você coloca final, isso aqui é uma constante, tá? O fato de você ter uma constante não significa que você não vai conseguir alterar os atributos desse objeto. Então, você vai fazer, ó, nome recebe outra coisa. O fato de você ter uma constante não vai inibir você trocar o valor de uma variável. Então, se você vier aqui e mostrar, por exemplo, o valor de produto.nome, então limpando aqui o console e executando, você vai ver que, ó, ele vai mostrar outra coisa. Léo, então para que serve eu colocar um valor final associado a uma variável? Serve para você, dentro do seu código, não conseguir alterar o valor dessa variável P1 para apontar para um outro espaço de memória. Então, se você, por exemplo, tentar criar um outro produto aqui, ele não vai permitir você atribuir um novo valor para P1, exatamente porque o valor é final. A não ser que você tirasse o final, aí sim, você poderia atribuir um outro produto X aqui qualquer, certo? Nesse caso, você teria um outro produto sendo criado e no final o valor da variável vai ser X, exatamente porque você fez isso. Mas quando você coloca final, você não vai conseguir trocar o valor dessa variável, mas tudo que esteja dentro consegue ser alterado. Então, eu não consigo fazer isso, mas consigo alterar os atributos do produto. Léo, como é que eu faria, por exemplo, para colocar o meu produto para ser imutável? Você pode fazer isso colocando, por exemplo, a string para ser final, isso aqui para ser final. Eu não vou mexer no desconto, já que a gente fez para mostrar o exemplo de estático, né, versus de instância, mas se você colocar os valores como sendo finais, você vai perceber que em nenhum momento você vai conseguir mais alterar o valor da variável. Então, eu não consigo alterar o valor de nome e tem outro canto que eu fiz? Acho que não. E aqui no app3 também eu vou marcar. Então, dessa forma,
agora sim você tem os dois atributos, que é o nome e o preço, como sendo imutáveis. Ah, Léo, agora eu preciso fazer uma mudança no nome. Como é que eu vou fazer? Você não vai mais alterar o nome do produto. Você pode criar um novo produto com os valores alterados. E aí você pode ter outras formas mais simples, por exemplo, de você conseguir ir evoluindo os dados. Mas uma vez que você coloca os atributos como sendo finais, agora, uma vez que você criou um produto, você pode compartilhar ele com qualquer parte da sua aplicação, que você terá certeza que ninguém irá alterar o produto de uma forma que não seja interessante. Caso você queira realmente alterar o produto, você pode criar um novo produto, passando um novo nome e mantendo um preço, por exemplo. E existem formas, por exemplo, de você colocar dentro de produtos, formas de você gerar um clone desse objeto alterando alguns atributos. Eu não vou entrar muito no mérito, eu acabaria estendendo mais a aula do que já foi estendido, né? Já tem aí mais de 35 minutos de aula, então só para deixar claro para vocês que uma vez que você coloca os atributos como sendo finais, você não pode modificar esse atributo depois que é feita uma instância. Aqui eu não coloquei métodos getSet, né? Coloquei os atributos como sendo públicos, né? Porque meu foco não é tanto falar de encapsulamento, mas eu acho que deu para a gente ver muitos conceitos legais sobre... São dois conceitos, na verdade são duas aulas em uma aula só. Tá? Só para não ficar muitas aulas fatiadas na série de arquitetura, eu vou acabar fazendo aulas um pouco maiores. Então, na próxima aula, aí sim a gente vai voltar para os slides aqui, nós vamos falar sobre os pilares da orientação a objeto, que são coisas extremamente importantes. E logo na sequência, depois dos pilares da O, a gente vai entrar em paradigma funcional. Então, pessoal, é isso que eu tenho para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido esses dois conceitos que são extremamente importantes. Eu lembro que na aula presencial, eu ensinava esse conceito numa semana, quando eu dava aula de sábado. A turma de sábado, eu ensinava no sábado esse conceito. No sábado seguinte, eu perguntava e o pessoal esquecia. Então, faz parte esquecer, né? Faz parte você, às vezes, não assimilar tudo na primeira vez, você ficar um pouco desconfortável com alguns conceitos, depois de treino, depois que você vai realmente se esforçando, vai treinando, vai olhando de novo a teoria, treina mais, aí sim, com certeza, você vai conseguir absorver esses conceitos que são essenciais para a sua vida como programador. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha, comenta e até o próximo vídeo aqui no canal da Coder. Valeu!